do livro de Salmos, eu me lembro de que escreveu Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja. Ele disse certa vez que, embora toda a Bíblia Sagrada ela seja inspirada e respire a graça de Deus, ele disse que o livro dos Salmos é o mais doce de todos eles. Ele, na verdade, também disse que a história instrui. Ele disse que a lei ensina e que a profecia, ela anuncia e a moral é persuadida por isso. Mas no livro do Salmo ele diz que nós temos o fruto de todas elas. É uma espécie de remédio para a alma do homem. Quem dera todos bebessem dele. Quem dera todos experimentassem dele. O livro dos Salmos é interessante porque desde que fora escrito, ele tem desempenhado um grande papel na vida do povo de Deus. Os hebreus, eles na antiguidade já o faziam e utilizavam no seu culto de adoração ao Senhor, no tabernáculo. Os judeus ainda hoje continuam utilizando na sinagoga. No Novo Testamento, a igreja utilizou como o inário, como a harpa cristã, o livro dos Salmos. E a igreja no século 21 ainda continua na mesma dimensão, empregando os salmos de uma maneira linda e maravilhosa. Quando nós olhamos para esta palavra, a palavra em si, o nome Salmos, nós precisamos entender uma coisa. Essa palavra, ela é de uma raiz grega de salmos, que significa poema para ser cantado com instrumentos de corda. Ou seja, ele tem a ideia exatamente de louvor. Ele dá a ideia exatamente de adoração. A primeira vez que você encontra esta palavra, a palavra Salmos, foi exatamente no 3º século antes de Cristo, quando então, da tradução da Septuaginta, quando transformaram as palavras do Antigo Testamento hebraico para o grego. Mas, quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando nós olhamos essa palavra no hebraico, este livro no hebraico, melhor dizendo, nós encontramos eles com 2 nomes. O primeiro nome que nós encontramos, esse livro, é Terrilim. Terrilim significa louvores. A segunda palavra que eles chamavam e denominavam esse texto lindo era Tefilote. Tefilote significa orações. Tanto louvores como orações. Era um nome que era dado a este livro. Este livro é composto e encontra-se dividido em 5 grupos. O primeiro grupo e o segundo grupo, que vai do verso ou do capítulo 1 até o 42, até o 72, ele entra em duas divisões. Ele é considerado e chamado davídico, exatamente porque o mestre que escreveu foi Davi. O terceiro grupo, do 73 até o 89, eles são chamados Salmos de Asaf. O grande escritor, o grande adorador daqueles dias, chamado Asaf. A terceira divisão, então, de Asaf, a quarta, do Salmo 90 até o Salmo 106, são chamados anônimos ou órfãos, porque não tem epígrafe. E do Salmo 107 ao 150, na quinta divisão, nós então temos ele em parte davídico e em parte também anônimos. Quando nós olhamos o Salmo 19, meu querido, eu começo a ver a importância desse salmo. E muitas pessoas falaram desse salmo, muitas pessoas escreveram a respeito desse salmo, e um deles foi um grande escritor conhecido, C.S. Lewis. Ele escrevendo a respeito desse salmo, ele disse que considerava este salmo o maior de todos os poemas do Saltério, e um dos maiores poemas líricos do mundo. Olha a importância que ele dá ao Salmo 19. Ele então o faz de uma maneira muito clara. Por que ele faz isso? Porque ele vai dizer que o Salmo 19, ele nos convida a exaltar, a adorar ao Senhor, Deus como Criador que Ele é. E ele então, sem palavra, ele vai revelar a glória de Deus nesse texto.
Porque ele está falando da criação de Deus. Ele está mostrando a terra na sua criação. Ele está mostrando os céus na sua criação. Ele está mostrando o sol na sua criação. E ele então está dizendo, o salmista Davi, que sem palavras ele então está revelando a glória, a manifestação de Deus criada. É isso que você encontra do verso 1 do Salmo 19 até o verso 6. Quando então você adentra no Salmo 19, a partir do verso 7 ao verso 11, você então começa a entender a importância da lei do Senhor. Esse Salmo, ele faz uma composição, ele exalta a Deus por aquilo que é a sua criação, mas também glorifica e adora ao Senhor por aquilo que é a lei do Senhor. Você vai perceber quando lê ela de uma maneira muito clara, porque ele convida a exaltar a Deus, não só por aquilo que ele criou, por aquilo que nós vimos, por aquilo que tem na beleza da nossa natureza, mas ele também está convidando a exaltar e bendizer ao Senhor por aquilo que ele nos deu, que é a bendita, santa e eterna palavra do Senhor. Quantos podem adorar ao Senhor pela sua bendita e eterna palavra nessa noite? Meus queridos, a Bíblia, o Salmo está dizendo que os céus são as declarações não verbal de seu impressionante poder criativo. Da maneira como Deus criou o céu, sem palavras nenhuma, ela já está expressando, a criação está dizendo da grandeza que esse Deus tem, da grandeza que esse Deus é. E é interessante porque a natureza diz isso, mas as Escrituras, ela revela a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Se a natureza anuncia a glória de Deus, mas ela não nos persuade a andarmos na vontade permissiva ou na vontade perfeita de Deus, ainda que isso não faça, mas a palavra de Deus então claramente começa a nos revelar a vontade do Senhor. Quando Charles Spurgeon, um grande pregador, ele então escrevendo a despeito desse salmo, ele disse: sábio é quem lê tanto o livro Mundo como o livro Palavra, como 2 volumes da mesma obra, conclui a respeito dele dizendo: meu pai escreveu ambos. Quando nós lemos o nosso mundo e começamos a ver a maravilha que Deus fez, Spurgeon está dizendo: ei, este livro sem palavra se completa com o livro de palavra. E quando nós então juntamos os 2 volumes, nós concluímos que o pai escreveu ambos. Foi Deus que fez a natureza, foi o nosso Pai Criador, o Eterno, que formou todas as coisas, e ainda formando todas as coisas, Ele então escreveu e nos deu revelada a palavra dEle ainda, para nós podermos entender e compreender a sua perfeita vontade. Meus queridos, quando o salmista Davi, ele então contempla aquilo que é a criação de Deus, aquilo que são os céus, ele começa a refletir sobre as Escrituras. Pois assim como é o sol, diz ele, e o sol iluminando o mundo exterior, a palavra de Deus então ilumina a nossa vida interior. A palavra de Deus revelada, ela nos traz, meus irmãos, sabedoria e entendimento para vivermos os nossos dias. E quando eu olho Davi escrevendo esse texto, quando eu percebo da maneira como ele vai introduzindo, falando da natureza e da palavra do Senhor, ele começa no versículo 2, ou no verso 12 ao 14, fazer uma conclusão. E essa conclusão vai trazer exatamente a proposta que os irmãos estão aqui nessa noite trazendo: que o louvor da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Meus queridos, quando nós percebemos este propósito, o propósito desse salmo, nós começamos a perceber a importância do verso 14, que diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, a conclusão que Davi vem trazer, é uma conclusão que vai mexer conosco nessa noite. A conclusão que Davi está trazendo na sua palavra é uma conclusão forte, porque depois dele contemplar a natureza, depois dele vivenciar aquilo que é a criação belíssima de Deus, depois dele olhar, visualizar
analisar e rever a palavra do Senhor, ele então vem concluir o texto falando exatamente de uma característica clara que nós devemos ter na nossa vida, que é o quê? Guardar os nossos lábios, guardar o nosso entendimento, guardar o nosso coração quando estamos na casa do Senhor, na presença dele, mas não só na presença dele, mas não só na casa dele, porque ele está falando exatamente nesse contexto, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. O grande desafio aqui está em guardarmos, na verdade, não só a palavra, mas o meditar do nosso coração, porque as palavras nos soam aos ouvidos, e aí ouvindo o que nós estamos dizendo, nós podemos voltar atrás, mas o grande segredo aqui está, é de fato nós tomarmos o devido cuidado com aquilo que no coração nós estamos meditando. Podemos meditar coisas boas, mas também podemos meditar coisas que não agradam ao Senhor. Quando eu penso nisso, eu começo a entender exatamente a proposta do salmista no verso 14, no final dele, quando ele diz: sejam agradáveis a ti, Senhor, as palavras e o meu meditar do coração. A palavra agradável, ela está dando a ideia de algo que se sacrifica. A palavra agradável aqui, ela vem nos dar a ideia clara de que as nossas palavras e o nosso meditar do nosso coração devem ser oferecidos em sacrifícios ao Senhor. A raiz da palavra, a etimologia da palavra agradáveis, ela é oriunda daquilo que se ofertava, daquilo que se oferecia ao Senhor. E quando nós começamos a analisar isso, nós começamos a nos preocupar com a palavra adoração. Você vai entender por quê e qual é a relação que há entre altar, entre sacrifício e adoração. Porque a raiz da palavra adoração, ela vem, na verdade, no hebraico. Pelo menos tem 4 palavras no hebraico que vão falar desta palavra adoração. Mas eu quero citar apenas uma com você nesse momento. E a palavra é exatamente aquilo que está dito no texto como ratar. Ratar significa suplicante, adorador. Mas há uma correlata no árabe que ela vem trazer um entendimento e um significado apropriado para o momento, que era ratara. Ratara significava matar para sacrifício. Então a palavra adoração, ela tem uma relação com sacrificar ao Senhor. Ela tem uma relação interessante e importante, porque ela tem uma origem sacrificial. A palavra adoração, ela está relacionada, porque quem estava sacrificando ao Senhor estava adorando, e quem estava adorando estava sacrificando ao Senhor. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos perceber pelo menos 2 palavras, proskuneo no grego, e uma outra bem conhecida, liturgos, que vai falar da liturgia do culto. Pastor Marcos estava falando disso. E é interessante como as pessoas invertem o conceito de adoração. Porque adoração nós fizemos orando ao Senhor. Adoração nós fizemos louvando ao Senhor. A distinção de louvor e adoração, sim, na palavra há sim. Porque o radical da palavra louvor vai dizer barulho que se faz. Adoração nem sempre pode ou precisa haver barulho. Adoração está muito mais relacionada com aquilo que é o íntimo, a alma, o coração, do que aquilo que é a aparência, o exterior, que é o que está acontecendo a grande inversão nesses dias. Porque as pessoas estão pensando de que para se adorar, ou de que se faça manifestação de adoração,
é simplesmente aonde haja barulho, movimento. Isso não é verdade. Nós podíamos citar vários exemplos de pessoas que adoraram o Senhor na Bíblia Sagrada, mas aonde não houve manifestação e nem barulho, mas nem por isso deixou-se de fazer adoração. Nós, como pentecostais, às vezes não conseguimos fazer essa dissociação, porque nós somos avivados por esse Espírito que nos conduz à adoração. E a nossa adoração então começa a mover com o nosso corpo, com o nosso íntimo, com o nosso ser, com o nosso entendimento. Só para você ter uma ideia da maneira como Deus naqueles dias, e algumas pessoas perdem, na verdade, a referência da adoração num culto, porque às vezes é um culto de sábado, é um culto de terça, porque tem uma liturgia que muitas das vezes você já sabe como vai se proceder. Vai ser cantado 2 hinos, vai ser feita uma oração, vai ser feita uma leitura bíblica. Alguém vai pregar a palavra e no final o pastor vai dar a bênção. Isso é liturgia. E alguém está dizendo, eu já conheço, decore e salteado, já estou muitos anos aqui. Mas a verdade, meu querido, é de que quando nós estamos na casa do Senhor e viemos adorá-lo a Ele, nós não viemos adorar a liturgia. Nós não viemos adorar a forma do culto. Nós não viemos adorar apenas aquilo que é o cantor, o pregador, a festa. Não, nós viemos adorar um único propósito e objetivo que tem toda adoração, que é adorar ao Senhor. A nossa adoração precisa ser direcionada. Eu me lembro de um homem chamado Zacarias, que cumprindo a liturgia do culto, caiu no seu tempo oferecer sacrifícios ao Senhor. E diz a Bíblia que no seu tempo determinado, imagine isso, 400 anos, diz o texto bíblico, que Deus já não se manifestava e não havia mais revelação de Deus. Desde o período de Malaquias até o momento onde aquele homem Zacarias está entrando no templo. Mas é interessante porque o nome daquele homem me traz algo ao coração. Zacarias significa lembrou-se Deus. Interessante. Naquele momento, naquele tempo, naquela hora, quem que vai oferecer o sacrifício no templo? Era um homem chamado Lembrou-se Deus. E Lembrou-se Deus está entrando no templo. Lembrou-se Deus está trazendo a oferta, o incenso. Lembrou-se Deus se aproxima do altar do incenso. E quando lembrou-se Deus se aproxima do altar, desce um anjo ao seu lado. Quando desce o anjo ao lado de Zacarias, diz a Bíblia que ele se demora. Quando se demora, as pessoas que fora estão e conheciam a liturgia se preocupam, porque sabia que alguma coisa acontecia. E Deus então faz a promessa a ele que viria e nasceria um homem chamado João Batista. Naquele tempo a história está mudando. Naquele exato momento começa a se mudar a história. E na mudança da história, Deus lembrou-se através de um homem que está cumprindo a liturgia de um culto comum, normal, diante de uma rotina de 400 anos que se mantinha. Irmão, o grande segredo de nós estarmos na casa do Senhor é independente de ser festa, independente de ser culto de doutrina, de ensino, como você chama na sua igreja, independente disso, é nós estarmos com a consciência de que nós viemos sacrificar e oferecer e ofertar aquele que pode mudar a minha e a tua história, e aquele que está dizendo ainda que lembra-se, e Deus lembrou-se daquele povo, trazendo novamente na lembrança de Zacarias, através da palavra proferida, a vida de um homem que nasceria, chamado João Batista. Deus lembrou-se, sacrificando ao Senhor. Quando nós percebemos isso, nós precisamos tirar de foco aquilo que está acontecendo nesses dias.
Porque a questão da adoração relacionada com aquilo que muitas das vezes está acontecendo no nosso meio, eu digo que estão banalizando a adoração. Muitas das vezes estão fazendo aquilo que é o culto à personalidade. Estão tirando o foco e o objetivo de quem deve ser adorado. As mensagens que vocês cantam são mensagens cristocêntricas, são mensagens bíblicas, são mensagens da cruz, são mensagens do Calvário, são mensagens de salvação, são mensagens de reconciliação, são mensagens de perdão. Mas muitos hoje estão cantando outros hinos, onde está tirando o foco daquele que deve ser adorado, porque o louvor vem para trazer exaltação àquele que vive e reina, o Criador, aquele que é o dominador de todas as coisas, não aquele que é eu e você, meu querido. Os hinos que exaltam o homem nesses dias está em evidência. Em vez de exaltar e adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, estão exaltando os homens, estão fazendo culto à personalidade. As letras nesses dias precisam ser revistas, porque nesses dias nós começamos a ver claramente esta ideia, culto à personalidade, o estrelismo no nosso meio, muitas das vezes tirando aquilo que é o foco do culto e da adoração, aleluia. Precisamos voltar novamente para a palavra, precisamos voltar novamente ao sacrifício, precisamos novamente voltar ao altar, porque sem altar, meu querido, sem altar não há adoração, sem altar não há um verdadeiro culto, sem altar e sacrifício não há como nós adorarmos, exaltarmos e bendizermos o nosso Deus, porque adoração é preço, adoração custa caro, adoração é um valor que é inegociável, é uma negociação que nesses dias estão fazendo, estão vendendo, estão praticando, mas Deus nos chamou para oferecer sacrifício de louvor, de adoração, exaltando, bendizendo, porque por aquilo que Ele fez na tua, na minha, na nossa vida, por aquilo que Ele continua fazendo na tua casa, na tua família, nos teus pertences, é por isso que nós adoramos e exaltamos, mas acima de tudo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando nós começamos a olhar essa relação, meus irmãos, de altar na Bíblia Sagrada, eu me lembro de um grande momento na história do povo de Israel, onde Deus está inaugurando o tabernáculo, e Deus então o faz, porque a adoração até aquele momento era uma adoração doméstica, era uma adoração exercida pelos patriarcas, era uma adoração onde Abraão sacrificava o Senhor, levantando altares, e a sua família partilhava. Não é por acaso que aquele menino chamado Isaac, quando ele está indo com o pai para o altar, ele pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas está faltando alguma coisa nesse sacrifício. O cordeiro onde está, pai? O menino sabia o que era adoração. O menino sabia e conhecia o caminho do altar. Ele sabia o que era adorar ao Senhor. Ele sabia que estava faltando alguma coisa naquele culto. Para ser um culto completo precisava ter o cordeiro, precisava se sacrificar. E aquele menino, sabendo disso, o pai lhe dá uma resposta dizendo: Deus há de prover o sacrifício, meu filho. Deus há de prover aquilo que é o sacrifício. E quando ele chega no altar, e quando ele monta e levanta o altar, Abraão, e coloca o menino ali, ele toma o cutelo e vai sacrificar o moço. Diz a Bíblia Sagrada que Deus então brada, o anjo brada e diz: não faça tal, olha aí atrás de ti. Ele olha e tem um cordeiro, ele pega o cordeiro, tira o moço, coloca o moço de frente para ele, no meio tem o altar, ele pega o cordeiro agora e literalmente sacrifica o cordeiro. Entre o menino e ele está um cordeiro. O que Deus está dizendo nesses dias para nós como igreja, como família, é de que nós precisamos voltar ao altar. Voltando ao altar precisa ter cordeiro. Se não tem cordeiro naquele dia, na casa de Abraão haveria na verdade uma morte. Irmão, muitas famílias estão experimentando morte, tristeza, dor e angústia no centro da sua casa. Sabe por quê? Porque está faltando altar, está faltando cordeiro, está faltando sacrifício, está faltando verdadeiramente louvor e adoração ao Senhor. Quando nós olhamos essa relação de adoração,
Nós ficamos imaginando como eles faziam naqueles dias, e era na verdade uma adoração doméstica. Nós estamos perdendo os maiores valores dentro da nossa própria casa. É como aquela mulher da dracma perdida, que perdeu o seu grande valor dentro da sua casa. Adoração dentro de casa. É lavando a louça. É fazendo almoço. É o esposo no trabalho. É os jovens na escola. Isso fala daquilo que é o cotidiano. Quando nós olhamos essa relação, ela começa a mudar a relação daquilo que é adoração doméstica, e ela então passa a ser agora uma adoração pública, exatamente no contexto do tabernáculo. Deus dá, na verdade, o desenho, Deus dá o molde e faz com que Moisés estabeleça o altar e o sacrifício. E Moisés então vai inaugurar, mas diz o texto bíblico que Deus lança fogo do céu, acende aquele altar, e ele diz então: vocês devem manter esse altar, vocês devem manter com lenha, vocês devem trazer o sacrifício, porque Deus acendeu, e essa era uma característica única naqueles dias dos povos que tinham altar, porque não era só Israel que utilizava. Você encontra por mais de 401 vezes no Antigo Testamento a palavra altar. Havia altar de pedra, havia altar de terra, havia altar de madeira, revestido com ouro, com bronze. Havia uma diversidade tremenda. Mas o que eu quero chamar a atenção, meu querido, para você nesta noite, é de que nós, como altares que somos ainda, como Paulo transferindo a nós, porque toda a glória daquilo que havia no tabernáculo, nada seria se não tivesse um altar, porque todo acesso ao tabernáculo precisaria passar pelo altar. Sem derramamento de sangue, não teria como acessar a mesa dos pães da propiciação, não teria como acessar, na verdade, o altar do incenso, não teria como acessar a menorá, e muito menos aquilo que era a arca da aliança, onde havia a tampa do propiciatório e onde Deus se manifestava. Antes de chegar lá, precisava se passar pelo altar, precisava se derramar sangue, precisava o cordeiro morrer, para que pudesse então abrir o caminho e ter um acesso de adoração. Entendo o que Deus está dizendo nesses dias, meu querido. Nós precisamos levantar, restaurar esse altar, para que haja adoração, para que haja verdadeiramente uma adoração do íntimo da alma. Quando eu olho a história de Neemias, me chama a atenção, porque Neemias vem levantar os muros de Jerusalém, mas muito antes disso, quando você olha Zorobabel e Jesua voltando e chegando em Jerusalém, eles não levantaram os muros como proteção, eles não levantaram o primeiro templo para poder adorar ao Senhor. A primeira coisa que eles fizeram naquele lugar foi levantar e restaurar o altar do Senhor que havia sido derribado. Sabe por quê? Porque ele entendia que sem derramamento de sangue não tinha como ter proteção de Deus. O que as pessoas nesses dias estão equivocadas, porque eles querem muro de proteção, eles querem muro de proteção, eles querem muro de glória, eles querem muro, na verdade, de apresentação, e estão esquecendo que a proteção maior está em levantar o altar, está em restaurar o altar, está no sacrifício do cordeiro. Irmão, entendo o que Deus está dizendo nesses dias. Este evangelho barato que anda oferecendo por aí, dizendo que você pode ter todas as coisas, e não antes sem você restaurar o altar. As pessoas estão invertendo os valores. Eu começo terminando dizendo para você que Deus olhou para Israel, e quando ele olhava Israel, ele via no centro do povo de Israel, das tendas, das tribos de Israel, no centro, tabernáculo e altar em chamas. É no centro, é no meio, não é no exterior. A centralidade da responsabilidade, do culto, da adoração, deve ser prioridade na nossa vida. Primeiro adoração, primeiro sacrifício, depois as demais coisas. É isso que Deus estava ensinando com essa figura. Mas quando Deus olha, ele olha e vê o quê? No altar de Israel, ele via fogo ardendo, queimando. Eu termino fazendo uma pergunta para você através de uma reflexão. O que Deus tem visto nos nossos altares? O que o Senhor tem visto no meu e no teu altar?
Se tem uma coisa que não agrada ao Senhor, se tem uma coisa que produz tristeza no Senhor, é quando ele olha do céu e vê um altar que um dia ele acendeu com fogo. Ele olha e vê só fumaça subindo do altar. A fumaça é algo que nos traz alguns significados para nós. A fumaça, ela produz ardência nos olhos. A fumaça, ela produz ardência nas narinas. A fumaça, ela intoxica. A fumaça pode matar. Você sabia que morre mais bombeiro asfixiado com fumaça do que queimado no fogo? Você sabia de que todo o ar que nós respiramos, 21% dessa mistura, 16 oxigênio, quando nós respiramos, apenas 5% disso é aproveitado ao nosso corpo? Imagina se você estivesse num ambiente com fumaça. Você corre risco de morte. A fumaça tem uma característica interessante. Esse ambiente estando todo fechado, lacrado, se alguma coisa aqui começasse a arder, a fumaça começaria a subir. A fumaça subindo, ela começa a ocupar todos os vãos que há nesse teto. É interessante porque ela vem de cima para baixo. É isso que acontece. A fumaça é mais leve do que o ar. É por isso que ela sobe. Quando ela sobe, ela começa a encher. Ela vai enchendo em cima e depois ela vai baixando. Senhores, ela começa a encher em cima. O grande perigo de estarmos em cima é isso. O grande perigo de sermos alvos e estarmos em cima é isso. Em primeiro lugar, que a fumaça chega em cima. E ela vem enchendo, e se não tivesse nada aberto aqui, tudo tivesse fechado, ela vai enchendo esse ambiente. Se uma pessoa que estiver num ambiente dessa, ela vir a ter um mal súbito, porque é normal, teu corpo quando começa a experimentar a fumaça, o teu cérebro desliga e você desmaia. Por quê? Porque ele quer conservar os grandes órgãos. E você desmaia. Se essa pessoa não fosse tirada dentro de 4 a 5 minutos, ela pode ter falência total e não será recuperada. Quando eu falo disso, eu fico pensando que muitas vidas espiritualmente estão correndo risco. Porque em vez de ter um altar com fogo que um dia Deus acendeu, estão contemplando apenas fumaça. Fumaça das mais diversas que você possa imaginar nesses dias. A fumaça da pornografia que está invadindo muitas famílias nesses dias. A fumaça da pedofilia que está entrando em lugares que você não imagina. E você pode dizer, na casa do Senhor não tem isso. Ah, meu irmão, cuide das tuas crianças. Porque essa fumaça tem tomado conta de muitas vidas. A fumaça do ciúme está tomando muitos altares. Está acabando com relacionamentos, com casamento e até mesmo com ministérios. Porque a fumaça do ciúme, ela vai sufocando aos poucos. A fumaça da inveja nesses dias está uma lástima. Você tem que andar vigiando e orando constantemente, dizendo, Senhor, me guarda e tem misericórdia de mim. A fumaça das grandes oportunidades, que parecem ser grandes oportunidades para te levantar, mas na verdade é para te rebaixar, é para você cair, é para acabar com o teu ministério, é para acabar com a tua vida, é para acabar com o teu casamento. Essa fumaça que nesses dias está contagiando e contaminando muitos altares. Fumaça da hipocrisia, a fumaça do faz de conta, a fumaça do faz que louva, do faz que adora.
A fumaça do faz que toca, do faz que prega, do faz que dirige, do faz que é. A fumaça do faz de conta desses dias. Você começa a ver pessoas que eram, não são e deixaram de ser porque não cuidaram. E a fumaça foi subindo, subindo. E depois que ela sobe, ela começa a encher. E vai tirando a possibilidade total de você ter condição de sair de um lugar como esse. Mas eu termino dizendo para você que o grande segredo para sair de um lugar como esse, como experiência própria que temos como militar bombeiro que somos. O bombeiro usa uma técnica para sair de um lugar que tem fumaça. Como a fumaça é mais leve, se coloca em cima. Embaixo tem oxigênio. Você nunca vai ver um bombeiro entrando num lugar que tem a fumaça desse jeito. Apesar de que hoje tem tecnologia, apesar de que hoje tem IPI, EPR e tudo mais. Mas a técnica vai dizer que a primeira maneira de você sair de um lugar com fumaça é se abaixando. Porque embaixo tem oxigênio. Se a fumaça está em cima, você tem que se abaixar para sair do lugar onde tem fumaça. E então nós começamos a caminhar assim. Porque onde tem fumaça você não consegue ver e você tem que ir tateando. Mas se tiver muito densa e for muito pesada, você vai mais embaixo ainda. Porque lá embaixo tem oxigênio. Bagasuria mandris, piagasse. E oxigênio é vida. O que Deus está dizendo nesses dias a nós é de que para sermos adoradores, nós precisamos voltar ao caminho da humildade. Nós precisamos restaurar o nosso altar na presença de Deus. E pedir que o Senhor tire toda a fumaça, tire toda a cinza dos nossos altares. Quando eu falo de cinza, eu me lembro da minha avó, aqui no interior de Rio Pequeno, Camboriú. Eu ia para lá, pastor Silas, no inverno. Ela tinha um fogão gostoso. Chegava na casa dela escutando a Rádio Morumbi, irmão Marzinho. E quando lá chegava, uma casa simples de madeira, um fogão aconchegante, sempre uma água fervendo, rota, um café cheirando na casa. Mas eu gostava de ir levantar cedo e ia para o morro com o vô. Gostava de apanhar café, ver ele arrancar mandioca, trabalho da roça. Mas me dava uma pena da minha avó, porque ela levantava cedo. Mas na noite anterior eu não entendia porque que ela pegava uma madeira maior e colocava no forno, no fogão. Eu dizia, mas nós vamos dormir e a avó coloca lenha para ficar queimando. Ela estava me ensinando duas coisas. A primeira coisa é que ela mantinha a casa aquecida durante a noite no inverno. E a segunda lição eu aprendia quando levantava cedo pela manhã com ela. Eu via então ela chegando e olhava e dizia, coitada da vovó, vai ter que fazer fogo de novo, Maulenito. Ela pegava uma vassourinha de pena e começava a tirar a cinza. Ela pegava aqueles 2 toquinhos que havia sobrado. Eu olhava, só tinha cinza. Aí ela pegava os 2 toquinhos e batia um no outro. Quando ela batia um no outro, saía aquela cinza. E lá no fundo tinha uma pequena brasa. Uma brasinha pequena. Ela juntava ali um cavaco, juntava um supilho e começava a soprar, pastor Eliel. Ela ia soprando. E de repente aquilo já levantava uma labareda. Agregava mais uns cavacos de cá, de lá, e aquilo já ia de novo clareando a casa. De repente já a casa estava inundada de novo com o cheiro do café, e ela preparando o almoço, que eu vou levar para o morro.
que Deus está dizendo a nós nesses dias é que nós precisamos bater a cinza do nosso altar. Essa cinza que atrapalha, que incomoda, essa cinza que faz com que você retraia, não vá, não acontece, não realiza, essa cinza que está desestimulando você, essa cinza que está fazendo você parar, essa cinza que faz você recuar, essa cinza que diz que não dá, mas em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo, o sacerdote por excelência, bater essa cinza sobre você nessa noite, e Deus vai começar a mudar essa história. Fique em pé comigo, eu quero orar com você, aleluia. Coisa mais linda que eu vi ainda quando eu chegava no morro com meu avô, é que ele roçava a roça, deixava tudo preparado. E eu me lembro muito bem um dia que eu presenciei isso. Ele levantava, olhava de manhã e diz: hoje é um dia excelente para queimar a roça, não tem vento. Ele olhava e nós íamos, e de repente estava toda a roça já pronta para ser queimada. Os aceros estavam prontos. Ele chamava meus tios e ele dizia: vamos queimar a roça. Quando ele tocava fogo, Maulenito, de repente, ele começava a olhar espantado e dizia: mas como? Não tinha vento? E agora tem vento? Meu avô não entendia um pouco de ciência, não entende ainda um pouco de ciência. Porque ele não sabia de que quando você toca fogo em alguma coisa, esse fogo para se manter precisa de oxigênio. E quando ele está queimando oxigênio, ele começa a puxar mais oxigênio. Vai queimando, vai puxando, vai queimando, vai puxando. E é onde começa a aparecer o vento. Se não tem vento, vai começar a aparecer. Porque se fogo de Deus começar a deixar, encher, entrar na tua vida, no teu altar, vai ser fogo e vento, para lá e para cá. É o símbolo do Espírito Santo, é fogo e vento. Na presença de Deus, quando o altar nosso estiver, na condição de restabelecido, haverá adoração, haverá louvor, haverá restauração, e Deus mudará a minha e a tua história. Eu queria que você rapidamente saísse do teu lugar. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Você que propôs o teu coração dizendo: eu quero que meu altar continue em chama na presença de Deus. Eu não vou demorar muito não, a minha hora já foi. Eu preciso orar por você, você que veio, você que está aqui dizendo: eu preciso, eu quero mais desse fogo no meu altar. Eu quero ser o verdadeiro e autêntico adorador. Eu quero entender e compreender na dimensão que Deus quer me conduzir. Então, em nome de Jesus, isso, saia do teu lugar e venha, porque eu quero orar com você. Quem sabe aí está a cinza da enfermidade, quem sabe aí está na verdade a fumaça da discórdia dentro da tua casa. Em nome de Jesus eu venho como profeta de Deus nessa noite sobre a tua vida e sobre a tua casa para te abençoar, no poder do nome de Jesus nessa noite. A autoridade de Deus nesse lugar para abençoar e transformar a tua vida, a autoridade de Deus para mudar essa realidade, a poder de Deus sobre esta palavra nessa noite. Macassúria mandará. O Espírito Santo de Deus, fecha os teus olhos, isso, fecha os teus olhos e comece a orar comigo agora. Vai dizendo: Senhor, é noite de sair a fumaça. Senhor, se tinha fumaça no meu altar, já saiu, porque com ensinos cantados e a tua palavra pregada, já foi saindo a fumaça. Pai querido, no poder do teu nome, Senhor, aonde tiver um altar que possa ser restaurado nessa noite, eu te peço agora, em nome de Jesus, começa, Espírito Santo, sacerdote por excelência, fazer uma vistoria nos nossos altares nessa noite. Precisamos ser restaurados no nosso altar. Espírito Santo de Deus, começa a ver o tamanho, começa a ver a largura, começa a ver a dimensão, começa a ver a lenha, começa a ver o sacrifício. Oh Espírito Santo, vai visitando agora, Pai, no poder do teu nome. Aonde tiver cinza, vai saindo a cinza da discórdia, da intriga, da inveja, em nome de Jesus. Pai, na autoridade da tua palavra nessa noite, nós ministramos sobre os teus filhos, dizendo: haja providência de Deus, haja milagre, haja ação divina,
haja providência agindo agora. Se há enfermos no nosso meio nessa noite, nós repreendemos e dizemos: seja curado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que nos assistem pela internet, em nome de Jesus, receba aí na tua casa, receba no teu lar, comece a adoração dentro da tua casa, comece a receber de Deus aí o milagre da provisão de Deus, em nome de Jesus. Por meio desta palavra, eu vos abençoo em nome de Jesus. A igreja diga amém. Cumprimente o teu irmão em nome de Jesus. Aleluia. Isso, abençoe ele, abençoe ela, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Silas. Obrigado, evangelista irmão Cláudio Luz. Os irmãos louvam a Deus por esta palavra. Amém. Queridos, leve nosso abraço aos irmãos ali de Pomerode, pastor